Graça e paz a todos, diante do Pai. Este é o título da nossa reflexão no Sermão do Monte no dia de hoje. Está baseado lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao 8, que nos diz assim: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem." Que mensagem extraordinária é essa de Jesus? E é importante dizer, essa mensagem foi direcionada aos discípulos. Ele está dizendo, e quando orarem. Essa mensagem não foi direcionada aos religiosos. Ele compara ou nos pede para não sermos como os religiosos hipócritas, para não orarmos querendo apenas aparecer ou ser recompensado pelo reconhecimento dos outros, que olham para nós e nos chamam de piedosos. Não, ao contrário, nós não podemos ser como o fariseu, né? Jesus, inclusive, vai dar um exemplo em outra ocasião, lá em Lucas, que ele diz que subiu ao templo 2 homens para orar. Um era um publicano, um homem simples, que orava lá no cantinho, em pé, no canto. Apenas batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, pecador." E Jesus disse que esse homem foi justificado. Já o fariseu, ele orava em pé, provavelmente lá na parte central do templo, para ser visto por todos. E ainda orava de si para si, dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como os demais pecadores, porque eu dou dízimo de tudo que tenho, né? Jejuo 2 vezes por semana, e começou a falar de si mesmo. Por quê? Porque ele queria, na verdade, ser reconhecido como um homem de oração, um homem justo, um homem santo. E o que Jesus está nos ensinando é que na oração é uma relação. A oração, como diz Martyn Lloyd-Jones, é o momento mais sublime. E às vezes neste momento mais sublime, nós cometemos o grave erro de, ao invés de nos colocar, de nos desnudar diante de Deus e realmente reconhecer a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa debilidade e reconhecer que nós somos frágeis, nós às vezes agimos com hipocrisia. Não. Na oração, ao contrário, Jesus diz que nós devemos entrar no quarto em secreto. Por quê? Não devemos fazer orações públicas? Não, não é isso. Em outras ocasiões, obviamente, o próprio Jesus orou publicamente, os apóstolos oraram publicamente, e no culto nós devemos orar publicamente, não é o problema. Mas ele está falando da oração específica, a oração diária, a oração da dependência. Porque a oração realmente tem esses 3 elementos, fé, amor e dependência. Fé porque realmente quem está diante de Deus precisa crer que Ele realmente é Deus, que Ele existe, que Ele é galardoador, como diz Hebreus. Amor porque de fato tem que ter prazer de estar na presença do amado, daquele que nos ama. E dependência porque nos reconhecemos que é só Ele que poderá nos ouvir. Nós devemos entrar no quarto secreto, não é como alguns dizem, esquecer o que está lá fora. Não, é para não sermos influenciados. Isso não influencia a nossa oração, de querer aparecer. Porque diante do Pai, obviamente, em secreto, nós vamos lembrar dos nossos, da nossa esposa, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, e vamos orar por eles. Mas quando diz em secreto, quer dizer que nós não vamos nos preocupar com o que as pessoas vão dizer. Que quem vai nos ouvir é apenas Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar. Ele vai ouvir, Ele sabe. Nós não precisamos saber da opinião dos outros. A oração também não é um exercício que tem poder em si. Por isso você vai dizer, não adianta ficar orando, repetindo palavras, vãs repetições, ladainhas, palavras poderosas. Não adianta querer diante de Deus dizer, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, magnânimo Criador, magnificente Redentor. Não. Jesus nos vai ensinar logo a seguir, nós devemos orar e falar nosso Pai, o Pai nosso, chamar Deus de Pai, reconhecer que nós somos filhos dependentes dEle.
Por isso a oração ela tem que ser simples, o mais simples possível. Aliás, no secreto que nós temos coragem de fazer aquelas orações de lamento, aquelas orações em que nós lamentamos, nós muitas vezes até reclamamos e reconhecemos da nossa fraqueza, abrimos o nosso coração, estamos dispostos a reconhecer tudo e até confessar os nossos pecados. Nós não fazemos orações públicas como fazemos do quarto secreto, por isso é tão importante estar em secreto, porque é em secreto que Ele vai nos recompensar. Em outras palavras, nós precisamos orar diante de Deus porque Ele conhece. As nossas orações não vão mudar as circunstâncias, nem vai mudar os planos de Deus para as nossas vidas. Isso é importante. O que Deus tem para nós, Ele vai realizar. A oração, ela precisa mudar a nós, porque não muda a Deus. E outra coisa importante ali no final, quando Jesus disse que Ele já sabe até o que nós precisamos. Veja, Ele não diz o que nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos são fruto apenas das nossas paixões, né? Você vai ver que em outras passagens nós vamos aprender que nem sabemos como orar. Paulo, por exemplo, diz que nós não sabemos como orar e por isso o Espírito intercede por nós, lá em Romanos 8:26. Tiago diz que nós pedimos, não recebemos porque pedimos e pedimos mal, não pedimos e quando pedimos ainda pedimos mal, lá no capítulo 4. Percebe então? A oração, ela é algo extraordinário. É você depender de Deus, é você reconhecer que Deus em secreto vai nos recompensar com aquilo que precisamos e não com aquilo que queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, nós precisamos valorizar mais a oração e orar mais, mas reconhecer que a oração não é simplesmente aparecer, não é mostrar espiritualidade, é ser totalmente dependente de Deus. Que Deus te abençoe.